Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Trotsky, Stalin e a fuga da realidade brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se ou a partir do Pix. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, no vídeo é preciso criar uma estética comunista brasileira. No final, eu falei que muitas vezes esses debates sobre a história da União Soviética, de Cuba socialista, da Coreia Popular, de China e por aí vai, se configuram como uma espécie de colonialismo cultural e fuga da realidade brasileira. Muitas pessoas me questionaram sobre esse argumento. E eu quero desenvolver um pouco ele a partir de um exemplo em que, para evitar que isso seja lido como treta, eu não vou falar o nome das organizações, perfeito? Porque meu objetivo é chamar a reflexão teórica, eu não quero que isso pareça treta, ataque, nem nada disso. E as pessoas no Brasil, no geral, são muito sensíveis. Então vamos lá. Duas organizações trotskistas aqui no Brasil, nesse começo de ano, lançaram vários textos sobre stalinismo. E aí vocês podem até pesquisar no Twitter, vão achar fácil, colocar lá stalinismo, vocês vão ver. Pois bem, e me chamou a atenção que na época eu falei assim, ó galera, muito legal esse debate sobre Stalin, stalinismo, Trotsky, União Soviética, mas eu quero saber do PPI, da Petrobras, eu quero saber de revogar contra a reforma trabalhista, eu quero saber de enfrentar o novo teto de gastos e por aí vai. Aí passou uma galera que veio dizendo, eu tô dizendo que não dá para debater a história do movimento operário porque a gente tem problemas no Brasil. Não, de forma alguma. Inclusive, em poucos meses vou estar lançando um livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre Socialismo e Revolução no século XX, que é basicamente um debate teórico-histórico sobre a história do movimento operário e da luta revolucionária no século XX. Tem um problema nenhum com isso. É sempre o mesmo, que inclusive já debati em vários vídeos no canal. Tudo que a gente lê, a gente tem que se perguntar, a partir de diversas mediações, em que esse conhecimento ajuda a compreender a minha realidade e a luta política no Brasil, a luta pela Revolução Brasileira. Então não tem problema nenhum você lê Escola de Frankfurt, você lê sobre Trotsky, sobre Stalin, sobre China popular, sobre psicanálise, sobre psicologia histórico-cultural, sobre psicologia da libertação, sobre filosofia do conhecimento, sobre fenomenologia e por aí vai. O pressuposto é que se você é um militante, que se você está preocupado com a Revolução Brasileira, você tem que fazer sempre a pergunta, em última instância, como esse conhecimento me ajuda a entender a minha realidade brasileira e latino-americana e a instrumentalizar para a Revolução Brasileira. É claro que alguns conhecimentos não vão ter uma função imediata na luta política. Por exemplo, eu acho uma delícia estudar a teoria do conhecimento. A instrumentalização desse conhecimento para a luta política não é imediata, né? Passa por diversas mediações, mas ela tem uma funcionalidade. E também não tem problema, inclusive, se você quiser ler, estudar aspectos que não se relacionam diretamente com a luta política, desde que a sua leitura não se resuma a isso, se você é militante, claro. Então, por exemplo, eu estou numa vibe de ler literatura, eu estou achando ótimo, não tem uma relação direta com a luta política. Me ajuda a conhecer melhor o Brasil, porque eu tô lendo basicamente autores e autoras brasileiras, tá ligado? Mas não tem uma relação direta com a luta política. E o debate sobre Trotsky e Stalin, para mim, é isso. Veja, zero problema debater Trotsky e Stalin, desde que a gente diga em que esse debate ajuda a compreender a realidade brasileira. Em que esse debate ajuda a pensar os rumos da luta de classes no Brasil. Por exemplo, eu acharia muito massa se essa polêmica Trotsky e Stalin servisse para pensar uma estratégia de industrialização no Brasil. Porque uma das questões que mais dividiu Trotsky e Stalin foi justamente os rumos do desenvolvimento econômico da União Soviética. O debate sobre industrialização soviética. Eu acharia muito massa se a gente conseguisse pensar, por exemplo, qual era a proposta de Trotsky, qual era a proposta de Stalin e como isso ajuda a gente a pensar, por exemplo, a relação campo-cidade numa estratégia de industrialização brasileira. Como a gente vai tratar o latifúndio num debate sobre industrialização brasileira. Mas não é o caso, isso não acontece. Na verdade, esse debate Trotsky-Stalin, muitas vezes, caminha por uma perspectiva identitária de afirmação de grupo. Ó, minha turminha é de Trotsky, a sua turminha é de Stalin, a gente se odeia e não tem fundamento, não avança, não ajuda em nada a compreender a realidade brasileira. Ao ponto, inclusive, que uma dessas organizações trotskistas
que lança um texto falando de stalinismo, fala que o stalinismo é homofóbico. Tipo assim, qual foi a contribuição de Trotsky ao debate sobre LGBTfobia e sexualidade? Eu desconheço uma obra de Trotsky em que Trotsky, por exemplo, critica a LGBTfobia na União Soviética. Percebe? Então, assim, tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira. Então, veja, acaba que esses debates sobre Trotsky e Stalin funcionam em muitos aspectos como uma afirmação identitária de grupo. A minha turminha, eu participo dessa turminha aqui, e servem para fugir da realidade brasileira. Aí eu vou fazer um desafio para você. Você, que provavelmente você vai ver esse vídeo, você que é militante e que gosta de fazer essas afirmações identitárias de Trotsky versus Stalin, Stalin versus Trotsky, que tem para todos os lados, viu? Tem gente que não perde a oportunidade de fazer piada com picareta, e Trotsky morreu, e Ramon Mercader, e tem outro da turminha de Trotsky que tudo é stalinismo. Perfeito. Você sabe me explicar o que é preciso fazer hoje para acabar com o PPI, a política de paridade internacional de preços na Petrobras? Porque, por exemplo, acabar com a PPI não é só uma canetada, veja, claro. O executivo precisa mudar a política de preços da Petrobras, mas tem uma série de iniciativas práticas a serem feitas para materializar a nacionalização de preços dos combustíveis. Não é assinar um decreto, mudou a política de preços e acabou o assunto, percebe? Você consegue me explicar o que é preciso fazer? Precisa construir novas refinarias? Precisa estabelecer uma alíquota mais alta no imposto sobre importação de combustível? O que a gente precisa fazer? Precisa retomar alguma refinaria privatizada? Precisa construir mais refinarias? Em que região do país? Em que estado? Como é que está o processo de distribuição de combustível da Petrobras? Tem que construir alguma coisa nova? Tem que reestatizar alguma coisa que foi privatizada? O que foi privatizado que precisa ser retomado? Percebe? Aliás, acrescento o desafio, até facilitando. Você consegue explicar para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para a sua vizinha, para a sua mãe, para a sua família, o que é o PPI e por que a gasolina e o diesel estão caros? Foi isso que eu questionei. Veja, eu não tenho nenhum problema em debater Trotsky e Stalin, desde que o debate não seja um debate identitário, desde que o debate tenha alguma referência com a realidade brasileira. Nos últimos tempos, têm sido lançados vários livros no Brasil que vem, inclusive, arejando esse debate. Foi publicado pela editora Rivan, o livro do Domênico Lossurdo, Stalin, uma história crítica de uma lenda negra. Foi publicado pela editora Lavra Palavra, O Socialismo Traído, por trás do colapso da União Soviética. Foi publicado pela editora Lavra Palavra, Vida e Terror na União Soviética de Stalin, da Wendy Goldman. Foi publicada, eu não vou lembrar agora a editora, o livro do professor Paulo Vicentini, sobre as experiências socialistas no século XX. Veja, cadê os debates sobre esses livros? Cadê os artigos? Cadê as críticas? Cadê as reflexões? O que acontece é que cada um dos lados da turminha fica reafirmando sua versão antiga. Então, os stalinistas ficam agarrados àquele livro História do Partido Bolchevique da União Soviética, que foi lançado pelo próprio Partido Comunista da União Soviética. Os trotskistas ficam agarrados às versões trotskistas clássicas. E ninguém se dialoga, ninguém busca entrar no argumento do outro. Isso não contribui em nada para entender a realidade brasileira. E vários temas acabam ficando sem o devido... Eu venho comentando nos últimos tempos como as organizações marxistas no Brasil elas estão falhando no debate sobre o novo teto de gastos. Você que é militante, você consegue explicar por que o novo teto de gastos do Haddad é uma tristeza? Você consegue explicar isso no seu ambiente de trabalho, de estudo de moradia? Sua organização tem uma proposta alternativa de política fiscal, de desenho institucional de política fiscal? Você consegue explicar para as pessoas por que o novo teto de gastos aprovado do Haddad vai forçar a redução do investimento em saúde e educação e mexer no direito constitucional dos mínimos para a saúde e para a educação? Percebe? Então acaba que esse debate Trotsky versus Stalin serve muito para fugir da realidade brasileira. É uma afirmação de grupo, é uma afirmação identitária, que acaba fazendo muito sucesso na universidade, no movimento estudantil, sabe? Então, assim, eu topo muito. Agora, por exemplo, no debate Trotsky versus Stalin, eu quero debater não uma estratégia abstrata de revolução permanente ao socialismo num só país, porque isso nem está em questão na conjuntura brasileira. A gente não está na boca de uma revolução para ter um debate sobre os rumos estratégicos da revolução e como é que vai se configurar a política externa.
Eu quero debater, por exemplo, a estratégia de industrialização brasileira. A gente pode, por exemplo, fazer um debate sobre o que é que Stalin defendia, o que é que Trotsky defendia. Eu quero debater a dinâmica de organização do proletariado brasileiro para a Revolução. E a partir disso a gente pode fazer um debate sobre o que é que Trotsky entendia enquanto leninismo e o que é que Stalin entendia enquanto leninismo. Eu quero debater, por exemplo, a política cultural de um partido revolucionário para conquistar a hegemonia no proletariado. Aí a gente pode debater o que Trotsky defendia e o que é que Stalin defendia. Eu quero debater a questão nacional e a soberania nacional brasileira. Aí, a partir disso, a gente pode debater o que Stalin defendia, o que Trotsky defendia, percebe? A gente tem que chamar esses debates para a realidade brasileira. Tudo que a gente for considerar sobre Trotsky, sobre Stalin, sobre União Soviética, sobre China, sobre Mao Zedong, sobre Deng Xiaoping, sobre Coreia Popular, sobre Vietnã, sobre Argélia, sobre Fanon, sobre Mariátegui e N temas, a gente tem que buscar aproximar da realidade brasileira. A gente tem que tentar fazer com que esses debates sirvam de aprendizado e acúmulo histórico para a gente entender a nossa realidade, para a gente entender o nosso país, para a gente se instrumentalizar para as lutas políticas. Porque, veja, esse vídeo está sendo gravado dia 24. Sabe uma tendência que eu observo hoje? A maioria das organizações comunistas brasileiras não está tentando puxar nenhuma mobilização de rua e muito menos uma série de debates sobre o novo teto fiscal. Sobre o novo teto de gastos, melhor dizendo. Sabe o que vai acontecer? Essa merda vai ser aprovado e depois vai ter uma galera soltando notinha dizendo que o PT faz serviço à burguesia, que a Haddad faz serviço à burguesia. Não, tudo isso é verdade. Mas eu quero saber o seguinte, cadê o nosso debate? Cadê o nosso acúmulo? Cadê a nossa proposta? Percebe? Então, tipo, porra, tá em jogo a aprovação de um negócio que pode manter o teto de gastos pelos próximos anos, deprimir violentamente o gasto público e abrir para privatizações em massas, que o governo Lula já anunciou, né? Que o novo PAC vai ser a partir de parcerias público-privadas, que é um nome chique para privatização, né? Aliado a isso, o novo teto de gastos vai forçar e condicionar rever os mínimos constitucionais para a saúde e para a educação. Aí, nesse contexto, as organizações marxistas no Brasil não vão conseguir organizar nenhum ciclo de seminários, de debate, de mobilização, não vão conseguir pautar nos sindicatos, nas universidades, nas ocupações, nenhuma tentativa de movimento nacional para se contrapor à proposta nos seus aspectos mais negativos que foi apresentado pelo Fernando Haddad. É isso. E eu acho que a tendência é essa. Eu acho que a tendência hoje das organizações marxistas brasileiras é, por falta de apropriação da realidade brasileira, por falta de quadros para debater política pública, para debater orçamento, para debater política do dia a dia do Estado burguês, por falta de inserção de massas, por falta de iniciativa e etc., a tendência das organizações marxistas brasileiras é não fazer nada para tentar criar um movimento nacional para barrar esse novo teto de gastos e depois estar reclamando do Lula e do Haddad. Tipo, é sério? A gente vai estar brigando por Trotsky e Stalin? Vai estar fazendo afirmação identitária, eu sou stalinista, eu sou trotskista, e por aí vai. E, tipo, qual é a nossa responsabilidade histórica com o país? A Eletrobras foi privatizada. Se a gente fizesse a Revolução Brasileira hoje, é fundamental ter uma Eletrobras pública, que seria, inclusive, uma das pontas de lança de um processo de planificação da economia brasileira. A gente não vai fazer nenhum debate, nenhuma mobilização nacional em torno da restatização da Eletrobras, vai só esperar os trabalhadores da Eletrobras continuarem sua luta. Sabe, tipo, cadê a pressão dos marxistas brasileiros para rever a reforma trabalhista e para criar um novo Código do Trabalho que seja pautado na construção de direitos, no fortalecimento do papel dos sindicatos e na redução da jornada de trabalho? Então, assim, veja, a forma como eu enxergo o debate brasileiro hoje, para mim, a maioria dos que fazem um debate sobre Trotsky e Stalin o fazem numa espécie de colonialismo cultural fugindo da realidade brasileira. Não se debate as novas obras que são publicadas no Brasil, não se tem acúmulo crítico, não se tem sínteses sobre as novas pesquisas que estão em andamento e nunca se procura
buscar pensar como esses debates ajudam a pensar a realidade brasileira e a organizar a classe trabalhadora para a nossa revolução. De tal sorte que é um debate de nicho, é um debate de grupo que foge da nossa realidade. Então se configura sim, como diria o Alberto Guerreiro Ramos, como uma expressão alienada da realidade brasileira. Então tem gente que usa a disputa Trotsky-Stalin para fugir dos desafios, da dureza e das nossas falhas quando o tema é a luta de classes no Brasil e na América Latina. Então veja, debater a história do movimento operário, tamo junto. Poucas pessoas escrevem tanto, debatem tanto história do socialismo no século XX como eu. Agora, tudo que eu debato, tudo que eu reflito, está ligado, em última instância, ao desafio de construir um movimento comunista forte no Brasil. O desafio de construir a Revolução Brasileira. É por isso, inclusive, que eu não tenho postura sectária com Trotsky e com trotskista. Eu faço debate, faço a crítica, um enfrentamento, mas, por exemplo, eu não acho que todo trotskista é inimigo e contra-revolucionário. Feito alguns comunicadores aí, alguns coletivos digitais falam. Eu não vou falar isso por um motivo de militância prática. E aí, mês passado, eu estava na mobilização dos professores contra o governo Raquel Lira em Pernambuco e várias pessoas do sindicato eram trotskistas. Aí eu vou chegar e dizer assim, ei, contra-revolucionário, sai daqui do sindicato, você é um agente do imperialismo, não lute do meu lado contra o governo Raquel Lira, não. Claro que não, pô. Faça debate, faça crítica, mas conheça a realidade concreta e sei como é que se configura as coisas e não tenho nenhum sectarismo imbecil. Assim, tem vários anarquistas na internet, particularmente no Twitter, que vivem me atacando. Eu já errei, sim. Já tive atos imaturos com os anarquistas. Mas hoje em dia, por exemplo, nos 2 anos, eu evito qualquer tipo de treta, qualquer tipo de confrontação, porque nas ruas a gente vai ser parceiro. De novo, no ato que teve mês passado, aqui em Pernambuco, Defesa da Educação, tinha vários anarquistas na rua, inclusive anarquistas que eu conheço da época do movimento estudantil. A gente tava lá, dividindo fileira, na luta, defendendo a educação pública, cobrando a convocação dos professores aprovados no concurso público de Pernambuco, cobrando o piso do magistério para os professores que o governo Raquel Lira não quer pagar. Ok? Sabe, a realidade concreta é assim. Então vejam, debater Trotsky e Stalin? Sim. Para qualificar o debate, para enriquecer o marxismo e para pensar, em última instância, a realidade brasileira. Fora disso, o que está fazendo é uma afirmação identitária de grupo, uma fuga da realidade brasileira. E o nosso marxismo tem que ser um marxismo genuinamente nacional e latino-americano que ajude fundamentalmente a pensar os desafios da luta de classes e da tomada do poder no Brasil. Se essa não for a tarefa central do seu marxismo, o seu marxismo nada mais é ou uma punhetagem acadêmica ou uma afirmação identitária de grupinho para recrutar gente do movimento estudantil universitário brasileiro. E eu espero que o seu marxismo não seja isso, né? Porque o marxismo tem que ser encarado como arma viva para a Revolução Brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio ao nosso canal, a partir do Pix ou a partir do Apoia-se. A você, meu muito obrigado, um beijo e até a próxima.